14. Starting with 3S Class. Capítulo 66. Mundo do Fogo do Inferno. Fala Clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de novelfull.net. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado no sublinhado autor. Endless Fantasy Editor. Endless Fantasy. Louis usou seus 6 braços para agarrar a prisão Elfire. Assim que ele agarrou, ele foi incendiado pelo Elfire. Sua forma original também estava sofrendo queimaduras. No entanto, Louis simplesmente ignorou. Ele gritou alto e rasgou a prisão Elfire em pedaços. Ele desativou seu superpoder e o reativou novamente. Seus 6 braços ainda estavam intactos. 4 de suas mãos seguravam metralhadoras psionicas classe A, enquanto suas outras 2 mãos seguravam uma metralhadora psionica classe S. Vincent, aceite o batismo da tecnologia. Louis rugiu excitado. Todas as suas armas estavam no poder máximo. Ele atirou em Vincent. Balas psionicas choveram por todo lugar. Eram as mesmas balas psionicas que tinham efeito explosivo e perfurante de armadura. Seus outros 2 braços ficaram mais longos e maiores. Eles eram do tamanho de 2 montanhas e batiam palmas em direção a Vincent. Vincent havia preparado uma defesa quando viu Louis sacar suas armas. No entanto, o ataque de Louis foi muito cruel. A defesa de Vincent foi destruída em menos de um segundo. Vincent ficou aterrorizado. Ele montou outra defesa. Louis continuou rompendo cada um deles. Vincent não teve tempo para contra-atacar. Louis então deu um tapa em Vincent. Vincent não conseguia pensar em uma maneira de desviar do ataque. Ele cerrou os dentes. Ele decidiu liberar Elfire ao máximo. Ele rompeu o ataque de Louis e liberou o ataque mais forte até então. Mundo do Fogo do Inferno. Estrondo. Chamas saíram do corpo de Vincent e incendiaram toda a Falcon Arena. Elas se espalharam em todas as direções em alta velocidade. As chamas destruíram tudo o que tocaram, não deixando nada para trás. O árbitro que estava de pé ao lado ficou chocado. Ele rapidamente ativou a defesa da arena. A arena tinha instalado defesas para se defender contra usuários superpoderosos que eram muito fortes. Era forte o suficiente para resistir ao ataque de força total de um usuário superpoderoso. Não tinha sido usado nenhuma vez desde que foi criado há muitos anos. Se não fosse pelo ataque poderoso de Vincent, o árbitro teria esquecido disso. Entretanto, o Elfire destruiu a defesa da arena assim que entrou em contato com ela. As expressões dos escalões mudaram. Sibis imediatamente se levantou e voou em direção ao ringue de luta de Vincent. Teletransporte espacial. Sibis teletransportou Louis para um lugar seguro. Buraco negro espacial. Sibis invocou buracos negros para devorar o fogo do inferno. No entanto, Elfire ainda era muito autoritário. Embora Sibis fosse muito forte, a velocidade de devoração ainda era muito lenta. Podia-se até ver sinais tênues de fogo queimando o buraco negro. Vincent, retire seu superpoder. O rosto de Vincent ficou vermelho. Ele revelou um sorriso amargo após ouvir o comando de Sibis. Ele já estava tentando o seu melhor para controlá-lo. No entanto, a explosão do Elfire era muito assustadora. Embora ele fosse o controlador, ele ainda era incapaz de retirar seu superpoder dentro de um curto período de tempo. Quando Sibis viu a expressão de Vincent, ele imediatamente entendeu a situação dele. Não fiquem aí parados, evacuem a plateia agora. Professores, protejam seus alunos e deixem o campo de batalha. Gritou Sibis em voz alta. Naquele momento, todos também perceberam o problema em questão. Todos ficaram muito nervosos. A cena era extremamente caótica. Felizmente, os guardas da cidade ajudaram a estabilizar a situação. O público começou a sair da arena de forma ordeira. Os professores e alunos das várias escolas também saíram. Em poucos minutos, todos evacuaram a arena. Apenas os poderosos e Vincent permaneceram na Falcon Arena. Vincent e Sibis juntaram esforços para controlar Elfire efetivamente. No entanto, ainda levou algum tempo para retirar completamente todo Elfire. Esse garoto bastardo, é só uma partida. Por que ele precisa usar um ataque tão forte? Disse a Rison. A Rison olhou para Vincent com amor e ódio. Mickey balançou a cabeça e sorriu ironicamente. Temo que somente Deus sabia que Vincent tinha uma habilidade tão poderosa.
Os outros também estavam discutindo a situação. Swain, o imperador, foi o único que olhou para Vincent e sorriu com admiração. Meia hora depois, todo o elfir havia sido retirado. Vincent caiu no chão. Seu rosto estava pálido e ele ofegava pesadamente. Ele não empalideceu porque estava com medo. Ele empalideceu porque havia usado todo o seu poder psionico. Embora ele tivesse o superpoder que lhe permitia manter a melhor condição física o tempo todo, recuperar o fogo do inferno ainda o deixava muito exausto. Como diz o ditado, destruir é sempre mais fácil que construir. Retirar Elfir era equivalente a construir. Vincent tinha usado mais poder psionico tentando retirar Elfir do que liberá-lo. Sibis desceu do céu infeliz e deu um tapa na nuca de Vincent. Como você ousa usar um ataque tão poderoso em uma mera competição? Vincent ficou muito envergonhado e disse com alguma mágoa, professor, eu não sabia que você era tão forte. Sibis ainda queria continuar falando com Vincent, mas foi interrompido por Swain. Tudo bem, o jovem ainda é uma criança. Erros de julgamento são inevitáveis. Como não há consequências sérias, não há necessidade de investigar. Sim, Vossa Majestade. Sibis olhou furioso para Vincent e fez uma reverência para Swain. Vincent rapidamente o seguiu e também fez uma reverência. Vossa Majestade é magnânima. Obrigado por me livrar do gancho. Swain olhou para Vincent e deu um tapinha afetuoso em sua cabeça. Jovem, você é muito bom. Espero que você possa continuar a me surpreender. Ele então se virou para olhar para a multidão. Certo, pessoal, vão para casa. Está ficando tarde. Adeus, Majestade. Todos concordaram. Como Swain não queria responsabilizar Vincent, não havia mais nada que pudessem fazer. Eles partiram atrás de Swain. Como você está? Você está bem? Você está se sentindo mal? Perguntou Sibis. Sibis pegou uma poção psiônica de recuperação classe S e entregou a Vincent. Ele percebeu que Vincent havia consumido muito poder psiônico. Sem problemas, é só que meu consumo de energia psiônica está um pouco alto. Ficarei bem depois de descansar por uma noite. Vou me recuperar, disse Vincent. Ele então pegou a poção de Sibis e engoliu. Nem é preciso dizer que a poção o ajudou a se recuperar numa velocidade extremamente rápida. Depois de ver que Vincent estava bem, Sibis levantou a mão e deu outro tapa na nuca de Vincent. Para a próxima competição, você não tem permissão para usar o Olofefir novamente. Você me ouviu? Vincent esfregou a nuca e concordou. Sibis nem precisou mencionar. Mesmo que lhe permitisse que Vincent usasse, ele não ousaria usá-lo novamente. O Elfir que foi liberado foi horripilante. Não era algo que ele pudesse controlar em seu estágio atual. Sibis continuou a dar ordens a Vincent. Harrison e Mika então partiram. Embora Sibis estivesse repreendendo Vincent, ele ainda estava muito feliz com sua performance em seu coração. Que tipo de professor se sentiria envergonhado por seu aluno causar tamanha comoção? Professor, adeus. Vincent acenou adeus para Sibis. Ele então usou suas Flamingwings para voar em direção ao seu local de residência. Starting with 3S Class. Capítulo 67. A Batalha dos Dois Homens. No dia seguinte, Vincent e os outros retornaram à Falcon Arena. Todos soltaram um suspiro de alívio ao ver que a Falcon Arena havia sido completamente restaurada. Afinal, a competição era o foco do país inteiro. Em apenas uma noite, a Falcon Arena foi restaurada ao seu estado original. Depois da batalha com Louis no dia anterior, a reputação de Vincent cresceu enormemente. Ele era uma figura bem conhecida em todo o Falcon Country. O anfitrião anunciou em voz alta que as finais da batalha 1 contra 1 estavam prestes a começar. As finais 1 contra 1 deveriam ser realizadas no mesmo dia das semifinais. No entanto, como o ataque Olofefir de Vincent destruiu a arena inteira, eles tiveram que adiar as finais. O ringue de luta havia sido preparado. Assim que Vincent estava prestes a entrar no ringue, Puj Stark de Moxner admitiu a derrota. Esta foi a primeira vez na história da competição especial de inscrição que um participante de uma das 3 melhores escolas admitiu a derrota voluntariamente. No entanto, ninguém ficou surpreso. Como Puj Stark admitiu a derrota, a competição 2 contra 2 foi marcada para o próximo dia. A competição 2 contra 2 era diferente da competição 1 contra 1. Os pontos não eram mais alocados aos indivíduos. Em vez disso,
Os pontos eram alocados às escolas individuais. Cada escola enviaria 2 participantes para participar das batalhas 2 contra 2. Os pontos da batalha 2 contra 2 seriam então somados aos pontos da batalha PIAC. O total de pontos determinará a classificação da escola. Depois que o anfitrião anunciou as regras, eles começaram a sortear. Escolas que tiveram apenas um participante foram excluídas. No entanto, ainda havia mais de 200 escolas participando dos duelos. Semelhante à batalha 1 contra 1, as batalhas 2 contra 2 aconteciam todas ao mesmo tempo. Os participantes estavam todos extremamente nervosos enquanto olhavam para os lotes sendo sorteados. Algumas escolas estavam até rezando para não serem colocadas contra Kim. Todos tinham medo de Vincent. A habilidade de combate que Vincent demonstrou no dia anterior colocou muita pressão sobre os participantes. Embora ele não tivesse mais permissão para usar o mundo do inferno, os participantes ainda tinham medo de não conseguir lidar com as outras habilidades de combate de Vincent. A primeira rodada da partida 2 contra 2, Ringnu. 62, Kim Shoal e Jonas Shoal. Uau! Todos soltaram um suspiro de alívio quando não foram pareados com Kim. Eles olharam para os alunos da Jonas Shoal com simpatia. A Jonas Shoal tinha apenas 2 participantes. Os 2 participantes de Jonas se entreolharam e sorriram amargamente. Embora Jonas Shoal tivesse apenas 2 participantes, ambos eram usuários superpoderosos da classe S e eles estavam no top 16 na batalha 1 contra 1. Muitas pessoas disseram que a Jonas Shoal tinha uma grande chance na competição especial de matrícula. Até o Departamento de Educação de Falcon Country estava apoiando os Jonas. No entanto, a sorte deles não foi boa. Eles foram colocados contra Kim logo na primeira rodada. Vincent não pensou muito nisso. Não importava quem fosse o oponente. Enquanto ele estivesse por perto, era impossível para seu time perder. Vincent, embora esses 2 caras não sejam ruins, não estou interessado. Não quero participar dessa rodada. X bocejou. Ele parecia desinteressado. Vincent inicialmente não planejou que X os enfrentasse. Ele estava preocupado que seu espírito de luta fosse muito avassalador. No entanto, como ele decidiu desistir voluntariamente, isso poupou muito tempo de Vincent. Nesta rodada, Angelina e Nabil lutarão. Vincent pensou por um momento antes de dar a ordem. Angelina não tinha muito interesse em lutar. Ela ficou atordoada quando foi chamada por Vincent. Por que eu? Eu não quero. Angelina fez beicinho. Ela não estava disposta a lutar. Vincent olhou para Angelina e sorriu. Há muitas batalhas. Todos nós teremos que subir no palco eventualmente. Você quer subir no palco agora ou depois? Angelina não disse nada. Ela apenas encarou Vincent com seus grandes olhos lacrimejantes. Não é como se houvesse uma regra de que todos têm que participar. Por que vocês não limpam o palco juntos? Angelina murmurou baixinho. Avril olhou feio para ela e ela fechou a boca imediatamente. Vincent sorriu fracamente e ignorou Angelina. O sorteio terminou. O anfitrião instruiu todos os participantes a subirem no palco. O ringue de luta dessa vez era maior em tamanho em comparação ao ringue de luta anterior. Afinal, havia o dobro de pessoas, então tinha que haver mais espaço disponível para que eles pudessem exibir seus superpoderes. O público estava todo focado no ringue no 62. Todos estavam ansiosos pela batalha de Vincent. No entanto, eles ficaram decepcionados quando viram Angelina e Nabil no palco. A performance de Angelina e Nabil na batalha 1 contra 1 não foi muito marcante. Portanto, não havia muitas pessoas que se lembrassem deles. Eles só os conheciam porque eram de Kim. Quando os 2 participantes da Jonas Academy viram que seu oponente não era Vincent, eles soltaram um suspiro de alívio. Ao mesmo tempo, eles também ficaram muito bravos. Eles não conseguiam acreditar que Kim havia selecionado seus indivíduos mais fracos para lutar contra eles. Embora suas performances anteriores não fossem ruins, eles demonstraram desprezo por eles. Os 2 se entreolharam. Eles podiam ver a raiva nos olhos um do outro. Eles decidiram dar uma lição em Kim. O árbitro anunciou o início da luta. Eles imediatamente usaram seus superpoderes, mas foram contidos pelo Olilith Binding de Nabil. Embora tenham ficado presos apenas por um breve segundo, quando conseguiram se mover novamente, os 100.000 raios de Nabil já haviam sido liberados. Estrondo. Os 2 caíram no chão.
seus corpos se contorcendo. A batalha inteira durou menos de 2 segundos. Muitas pessoas nem tinham terminado de dizer suas primeiras palavras. A primeira rodada da partida 2 contra 2, Ring no 62, Kim Shou vence. O árbitro tinha certeza de que os dois alunos de Jones não teriam mais forças para lutar, então ele apenas anunciou os resultados. Meu Deus! O que aconteceu? Exatamente, acabou antes mesmo que eu pudesse reagir. Parecia que só Nabil fez um movimento. Não pode ser. Sua força de luta não foi tão forte na batalha 1 contra 1 ontem. Quem sabe? Talvez os dois alunos de Jones fossem fracos demais. Top 16 e você diz que eles são muito fracos. A audiência estava discutindo a batalha. Todos estavam expressando sua perplexidade sobre a batalha. As batalhas 2 contra 2 duraram muito mais do que as batalhas 1 contra 1. Já era meio-dia quando o primeiro round terminou. Depois do segundo e terceiro rounds, todos os competidores de Kim, exceto Vincent, subiram no palco. Todas as lutas terminaram muito rápido. No quarta rodada, o oponente de Kim foi Moxner. Um dos dois participantes foi o vice-campeão na batalha 1 contra 1, Puj Stark. A outra também era uma oponente com quem Vincent havia lutado antes, Brandi. Para esta partida, Nabil e eu iremos para cima. O tom de Vincent era um tanto solene. Vincent foi muito claro sobre o quão forte Chris era. Era óbvio que Puj Stark não era fraco se ele pudesse derrotar Chris. Vincent estava muito preocupado que acidentes acontecessem quando eles estivessem no palco. Chris estava infeliz por perder para Puj Stark. Ele queria lutar com ele e se redimir. Chris, você acabou de completar uma batalha e não está no melhor estado. Esta é a primeira batalha de Puj Stark. Você não terá vantagem aqui. Se quiser se vingar dele, ainda haverá oportunidades no futuro. Vincent disse a Chris em uma voz profunda. Uma batalha de 2 contra 2 diz respeito à escola, não a nós. Não podemos nos dar ao luxo de ser descuidados. A batalha 2 contra 2 também era um sistema de eliminação. Uma vez que a batalha terminasse, uma das duas escolas, Kim e Moxner, seria definitivamente eliminada. X ainda queria argumentar de volta. No entanto, depois de ver a reação de Vincent, ele só conseguiu sentar-se ao lado e ficar de mau humor. Vincent o ignorou. Ele olhou para Nabil, e os dois entraram no ringue de luta. Starting with 3S Class. Capítulo 68. Outra cidade. Quando Puj Stark e Brandi viram Vincent, ambos sorriram amargamente. Vincent, eu realmente não quero ser seu oponente. Vincent deu de ombros. Não há nada que possamos fazer sobre isso. Eu não esperava que nos encontrássemos tão cedo. Puj Stark e Brandi se entreolharam e liberaram seus superpoderes. Como eles enfrentavam Vincent, eles precisavam estar concentrados. Eles não tinham confiança para derrotar Vincent. Além disso, Vincent tinha Nabil com ele, e ele não era fraco. O árbitro anunciou o início da partida. Brandi desapareceu. Puj Stark tinha um martelo preto com ele. Ele era esculpido com misteriosos padrões dourados. Foi estimado que pesava mais de 100 quilos. Sua arma era uma arma psionica de classe S, era conhecida como Liamer of Destruction. Durante sua batalha anterior com Chris, ele usaria o Liamer of Destruction para lançar ataques. Os ataques carregariam o poder da Terra. Era extremamente poderoso. Vincent imediatamente lançou Elfire. Nabil deu-lhe um buff de status. Vincent levantou a mão. Mais de 30 Firvines surgiram e correram em direção a Puj Stark. Nabil lançou 100.000 Lightning Strikes. Os relâmpagos cobriram o palco inteiro. Alguns deles voaram em direção a Puj Stark. Puj Stark conseguiu bloqueá-los todos usando seu martelo. Nabil não ficou desapontado nem um pouco. Ele continuou aumentando a força de seus ataques. Afinal, a tarefa que Vincent lhe deu não era atacar Puj Stark, mas se proteger enquanto tentava encontrar Brandi. Vincent estava muito preocupado com o estrangulamento espacial de Brandi. Puj Stark olhou para as Firvines. Ele não tinha pressa em desviar delas. Ele levantou o martelo em sua mão e começou a girá-lo. Ele conseguiu esmagar todas as Firvines. Vincent franziu a testa. Ele podia dizer que as Firvines nem sequer tocaram no martelo de Puj Stark. Havia uma força tênue e poderosa que destruiu as Firvines. Será que esta é a defesa do Guardião da Terra? Vincent murmurou para si mesmo e continuou a invocar Firvines. Embora as Firvines não tivessem efeito algum,
Ele ainda tinha muitos truques na manga. Ele levantou a mão e liberou a Firenet. Ele queria prender Pullstark. Pullstark soltou um rosnado baixo e bateu seu martelo diretamente no chão. Estrondo. Zumbido. O martelo atingiu o chão. A força do martelo se espalhou em todas as direções e rasgou a Firenet. Até agora, Vincent havia atacado 2 vezes. No entanto, ele não causou nenhum dano a Pullstark. Ele não conseguiu nem chegar perto dele. Luz sagrada vinculada. Naquele momento, Nabil liberou o Lilith Binding. Ele passou voando por Vincent e foi em direção a Pullstark. Pullstark sabia o quão poderosa era o Lilith Binding de Nabil. Ele desviou do ataque imediatamente. Ao mesmo tempo, ele segurou seu martelo usando as 2 mãos e começou a girar rapidamente. Embora o Lilith Binding tenha durado apenas alguns segundos, foi o suficiente para determinar o resultado da batalha. Afinal, era uma luta entre especialistas. Pullstark girou cada vez mais rápido. Ele eventualmente criou um tornado. A poderosa força de tração fez Vincent franzir a testa. Ligação espacial. Brandy gritou de repente atrás de Vincent. Vincent virou a cabeça e viu que Nabil tinha sido jogado para fora do palco por Brandy. O pequeno buraco negro acima da cabeça de Brandy desapareceu gradualmente. Os 100.000 Lightning Strikes de Nabil foram devorados pelo buraco negro. Brandy virou-se para olhar para Vincent. Ele sorriu e disse, vórtice do buraco negro. Ele mirou em Vincent. Um vórtice negro apareceu lentamente. Sua força de atração era muito maior que a do tornado. Benção da Terra! Gritou Pullstark. A força de atração do tornado aumentou repentinamente. Vincent não conseguia se mover devido às 2 forças fortes. Ele não conseguia ativar seus superpoderes. Pullstark e Brandy caminharam lentamente em direção a Vincent. Eles estavam chegando cada vez mais perto. Nada bom. Vincent está sendo contido pelas 2 forças de tração. Na área de descanso de Kim, Avril franziu a testa. Embora ela não soubesse o quão fortes eram as 2 forças, era claramente algo que uma pessoa comum não conseguiria suportar. Vincent não conseguia se mover. O que fazemos? O que fazemos? Vincent. Vincent. Admita a derrota. Angelina estava preocupada que algo pudesse acontecer com Vincent, então ela gritou com ele bem alto. Chris notou que Vincent não demonstrou muita expressão. Ele bocejou e pegou seu telefone para assistir a transmissão ao vivo da competição especial de inscrição. Ele estava muito entediado. Assim que Pullstark e Brandy estavam a 3 passos de Vincent, ele olhou diretamente nos olhos deles. Combinação flash. Asas flamejantes. Corte de salto. Vincent usou todas as 3 habilidades em sequência. Ele usou Jump Slash para se atirar no ar. Ele então abriu suas Flamingings para voar. Ao mesmo tempo, ele deixou uma semente de fogo do inferno sob seus pés. Ele também lançou balas flash. As balas flash atingiram as costas de Brandy. Brandy ficou chocada. Ele nunca imaginou que Vincent usaria tal método para se libertar. Ele estava em um dilema. Haviam balas flash voando em sua direção por trás. Na frente dela estava o tornado de Pullstark. Ele estava preso no meio. Embora tivesse o Black Hole Vortex para bloquear o tornado de Pullstark temporariamente, as balas flash estavam prestes a atingi-lo. Se ele se virasse para se defender das balas flash, ele seria levado pelo tornado de Pullstark. Se ele retirasse seu superpoder, não teria confiança para enfrentar o ataque de Vincent. Foi o mesmo para Pullstark. Ele não ousou retirar seu tornado, ou então seria sugado para o vórtice do buraco negro de Brandy. Vincent voou no ar para resistir às forças. Enquanto estava no ar, ele continuou a atacar os 2. Golpe da montanha desmoronando. Videira de fogo. Ele lançou mais 2 ataques em Pullstark. Precisamos retirar nossos superpoderes juntos. Pullstark rugiu para Brandy. Após ouvir Pullstark, Brandy imediatamente retirou seu vórtice do buraco negro e avançou. O tornado de Pullstark também foi destruído. Seu Liamer of Destruction voou para trás devido ao impacto. Vincent estava resistindo às forças o tempo todo. Devido ao desaparecimento repentino das forças e uma explosão que se seguiu logo depois, Vincent foi jogado para trás. Vincent quase foi jogado para fora da arena. Ele jogou uma Firvino e amarrou-a na borda da arena para evitar ser jogado para fora. Ao mesmo tempo,
Ele detonou a semente do fogo do inferno que estava enterrada no ringue de luta. Exploda! Gritou Vincent. Pois Stark e Brandi sentiram o impacto de explosão. Ambos foram lançados ao céu. Os corpos de todos também foram incendiados pelo fogo do inferno, transformando-os em homens em chamas. Vincent rapidamente retirou Elfire. Ele estava com medo de que o fogo do inferno queimasse os dois até a morte. Além disso, os resultados já estavam prontos. Não havia necessidade de ele ser tão agressivo. Quarta rodada da partida 2 contra 2. Ring no 21. King Show vence. Starting with 3S Class. Capítulo 69. Partida de exibição de batalha em equipe. Depois da batalha, nenhuma escola quis enfrentar King. Mais importante ainda, eles não queriam enfrentar Vincent. Ele era muito forte. Embora fosse uma batalha de 2 contra 2, na realidade era apenas Vincent lutando contra duas pessoas. Embora Nabil fosse muito forte, ele era considerado lixo quando lutava ao lado de Vincent. Além disso, essa nem era a escalação mais forte de Kim. Imagine se Vincent e Chris lutassem lado a lado, qual seria o resultado? A batalha do campeonato 2 contra 2. Kim Shoal vs ST. John Shoal. Por favor, entre na arena. Anunciou o anfitrião em voz alta. No entanto, antes mesmo de terminar a frase, ST. John admitiu a derrota. Vincent e Chris não tinham se unido até então. Todos sabiam que eles lutariam juntos por essa batalha em particular. Vincent venceu uma luta 2 contra 1. X, por outro lado, não era muito mais fraco que Vincent. A estreia de Vincent em um World of Warcraft no dia anterior realmente aumentou a pressão para todos os alunos. Embora todos soubessem que Vincent não tinha permissão para usar o World of Warcraft, ninguém conseguia esquecer as outras habilidades de combate de Vincent. Elas ainda eram bem fortes. Sua força fazia o couro cabeludo das pessoas ficar dormente. A decisão de ST. John de se render encerrou oficialmente a batalha de 2 contra 2. Esta foi a metade do concurso especial de inscrição. No dia seguinte, a competição continuou. Vincent e os outros foram até a área de descanso de Kim e esperaram o anfitrião anunciar o início da competição. Ao mesmo tempo, Vincent também percebeu que a área de assentos para os escalões estava vazia. Vincent estava muito curioso, mas não pensou muito nisso. A presença deles não o impactou de qualquer forma. Competidores e público. Sua Majestade o Imperador levou em conta que todos os competidores lutaram continuamente por 3 dias seguidos e as batalhas foram todas de alta intensidade. Os participantes devem estar cansados. Ele consentiu que os participantes tirassem 2 dias de folga para descansar. O anfitrião segurou o microfone na mão e anunciou: não há competição hoje. Há apenas uma partida de exibição de batalha de equipe. Mais tarde, faremos um sorteio para decidir quem participará da partida de exibição. Depois de ouvir os anúncios do anfitrião, todos os participantes se sentiram à vontade. Este foi o dia mais relaxante para todos eles até agora. Não houve competições. Mesmo que fossem selecionados para participar da partida de exibição, não seria uma partida séria. Dadas as circunstâncias, todos correram para a área de descanso de Kim para encontrar Vincent. Vincent e todos. Vocês estão acostumados a estar na Jungle Capital? Perguntou Louis de ST. John. Ele tinha um sorriso no rosto. Todos da Kim tiveram uma boa impressão de Louis, especialmente X. Isso porque Louis os ajudou a pedir ao presidente para atrasar a competição quando Vincent se machucou. Eles trataram Louis como um deles. Seus braços estavam colocados em volta dos ombros um do outro. Nada mal. A Jungle Capital é cercada por montanhas. O ambiente é muito bonito, disse Vincent. Vincent sorriu e apertou a mão de Louis. Louis, quando é que vamos lutar? Chris colocou a mão no ombro de Louis. Seu rosto estava cheio de desejo de lutar. Louis sorriu levemente. Ele pode não ter conhecido Chris antes, mas depois de 3 dias, ele podia dizer que tipo de pessoa ele era. Esse cara era um típico maníaco por batalhas. Louis não queria lutar quando não tinha nada para fazer. Na opinião dele, o mais importante era viver a vida no presente. Vamos esperar por uma oportunidade. Depois desses 3 dias de luta ininterrupta, estou exausto. Louis rejeitou Chris com muito tato. X, não faça uma cena. Agora não é hora de brigar, disse Vincent.
Vincent esfregou a testa, desamparado. Ele realmente não tinha ideia de como lidar com Giz. Ah, certo, Vincent, você tem alguma coisa para fazer amanhã ou depois? Perguntou Louis. Louis olhou para Vincent com expectativa. Vincent não tinha ideia do que Louis estava prestes a perguntar a ele. No entanto, ele realmente não tinha nada para fazer nos próximos 2 dias. Bem, é assim. Eu planejo pedir para todos irem ao buraco negro amanhã ou depois. Ontem à noite, havia uma horda de monstros lá, e eu queria ver se eu poderia ajudar. Louis de repente ficou triste. Isso porque quando havia uma horda de monstros, definitivamente haveria baixas. Cada morte e ferimento valiam a pena ficar triste. Tudo bem, tudo bem. Já que não temos nada para fazer, também é bom para nós irmos até o buraco negro para dar uma olhada. Giz concordou rapidamente antes que Vincent pudesse dizer alguma coisa. Na última vez em Blazing City, Giz foi ao buraco negro. No entanto, não foi muito satisfatório para ele. Como Louis os havia convidado para outro buraco negro, ele estava naturalmente muito entusiasmado. Nabil puxou Giz e balançou a cabeça levemente. Nabil estava insinuando que ele não deveria simplesmente concordar com coisas assim. Vincent lançou um olhar insatisfeito para Giz. Ele não queria participar. O perigo espreitava em todo lugar no buraco negro. Qualquer um poderia morrer a qualquer momento. Como o professor Giz não estava por perto e era o capitão do time, ele teve que considerar a segurança de todos. No entanto, Giz já havia prometido a Louis. Se Vincent recusasse a oferta de Louis, não pareceria muito bom. Além disso, as pessoas pensariam que os alunos de Kim eram covardes. Kim o tratou muito bem. Como o assunto impactaria a honra da escola, ele não poderia desconsiderá-lo. Embora Giz fosse um maníaco por batalhas, ele não era estúpido. Depois que Vincent lançou um olhar descontente, ele imediatamente soube que tinha agido precipitadamente. Ele ficou sem jeito e fechou a boca. Louis viu o que estava acontecendo, mas não disse nada. Para ele, não importava se eles queriam participar ou não. Ele só queria ir ajudar os indivíduos no buraco negro. Que horas amanhã? Perguntou Vincent. Se vocês decidirem participar, eu vou buscá-los. Tudo bem, nós te avisaremos. Os dois trocaram informações de contato. Naquele momento, os estudantes de Mokisne passaram por ali. O líder deles era Pustark. Brandy o seguiu de perto. Louis, vocês também estão aqui. Que coincidência. Pustark sorriu amplamente. Embora todos fossem concorrentes e tivessem um relacionamento competitivo, eles eram bons amigos entre si. Louis disse a Pustark que eles estavam indo para o buraco negro. Pustark concordou em ir sem hesitar. Vincent, Louis e Pustark. Eles eram as 3 pessoas mais poderosas da geração mais jovem. Todos conversavam alegremente. Este foi o início de uma nova amizade. Ah, certo. Vincent, esqueci de apresentá-lo. Disse Pustark enquanto sorria misteriosamente. Vincent olhou para o sorriso misterioso de Pustark. Ele teve uma forte sensação de que algo importante estava prestes a acontecer. Conhaque. Brandy ouviu Pustark chamá-lo e caminhou até ele atordoada. Vocês dois já lutaram 2 vezes. Pode-se dizer que vocês são familiares um com o outro. Vincent e Brandy olharam para Pustark com expressões confusas. Não era óbvio. Embora não se conhecessem muito bem, eles já se encontraram antes no campo de batalha. Porque Pustark apresentou os dois um ao outro novamente. Além disso, Vincent tinha um sentimento desconfortável em relação a Brandy. Não era exagero dizer que ele era hostil a ele. Pustark olhou para os dois e riu. Mas tem uma coisa que vocês ainda não sabem. Após o término da competição especial de inscrição, Brandy será transferida para Keene para estudar e se tornar discípula do diretor Sibis. Pustark levantou a mão e deu um tapinha no ombro de Vincent. Em outras palavras, Brandy vai se tornar sua júnior. Vincent ficou atordoado e olhou para Brandy, confuso. Brandy também ficou confusa. Quando ele se tornou um aluno de Keene e discípulo do diretor Sibis, Pustark olhou para os dois e riu alegremente. O sorteio terminou. A partida de exibição da Batalha de Equipes está prestes a começar. ST. John Shaw vs Kim Shaw. Anunciou o anfitrião. Louis sorriu amargamente após ouvir o anúncio. Vincent, depois de todo esse tempo, ainda quero lutar com vocês.
Vincent deu de ombros. Mais cedo ou mais tarde, teremos que lutar. Starting with 3S Class. Capítulo 70. Os suprimidos São João na arena. Os alunos de St. John e Kim ficaram de frente um para o outro com expressões solenes. Embora os resultados da partida de exibição não fossem contabilizados para a pontuação geral, ninguém queria ser o perdedor. Isto foi especialmente verdade para os alunos de St. John. Vincent era muito forte para eles. Ele era capaz de vencer em uma batalha de 1 contra 2. Eles tinham medo dele. No entanto, era atualmente uma batalha de equipe. Eles não acreditavam que Vincent teria a capacidade de lutar 1 contra 5. Essa também era a única chance de derrotar Kim, ou melhor, Vincent. Desde o início da competição, Kim manteve uma sequência de vitórias. As 3 melhores escolas tinham classificações. St. John's ficou em primeiro e Moxner não ficou muito atrás delas. Kim ficou em terceiro lugar, mas Vincent conseguiu manter um recorde de vitórias. St. John e Moxner estavam envergonhados. Eles perderam uma partida cada e ambas para Vincent de Kim. Partida de exibição em equipe. Comece! Anunciou o anfitrião em voz alta. Ambas as escolas começaram a progredir. St. John tinha apenas um objetivo. O alvo deles era Vincent. Eles sabiam que, se derrotassem Vincent, não importava quão fortes os outros alunos fossem, eles ainda seriam capazes de derrotá-los. Vincent sabia o que estava acontecendo. Ele estava parado atrás. Nessa batalha, ele estava disposto a desistir de sua ofensiva principal e mudar para o controle. Embora as características do seu fogo infernal fossem de tipo elementar, Vincent conseguiu desenvolvê-lo em um superpoder completo. Vincent planejou estrategicamente a posição de sua equipe para que ele estivesse no controle. A partir daquele momento, ele passou a ser o sistema nervoso central do time. Chris e Avril ficaram na frente, enquanto Nabil e Angelina ficaram na frente de Vincent. Se a professora Chris estivesse lá, ela saberia que esse era o melhor plano que Vincent havia bolado até então. Os estudantes de St. John avançaram em direção a eles. Eles foram recebidos por uma enorme onda de habilidades elementais do tipo água. Chris tirou um núcleo de cristal e o engoliu. Ele se transformou em um Titã Giant-Ape. Titã Giant-Ape era um monstro de alto nível. Tinha mais de 50 metros de altura e alto ataque e defesa. Tinha força de um Overlord em combate corpo a corpo. Monstros comuns não eram páreo para ele. Rugido. Chris bateu no peito e rugiu enquanto encarava as ondas. Avril imediatamente pegou 2 machados capazes de rachar montanhas e os jogou para fora. Quando Chris estava prestes a colidir com as ondas, mais ondas apareceram atrás dele. Era o superpoder de Angelina, absorver. Estrondo. As ondas colidiram umas com as outras. A água espirrou em todas as direções, e toda a arena ficou submersa em água. Do lado de St. John, havia um urso enorme que estava coberto de luz branca como a neve e azul celeste. As luzes estavam piscando atrás das ondas. Embora o urso não fosse tão alto quanto o macaco gigante Titã de X, ele ainda tinha mais de 30 metros de altura. Quando as 2 feras enormes colidiram, elas não mostraram nenhuma misericórdia. Elas aproveitaram a oportunidade para atacar uma outra com toda a sua força. Era como se a batalha em equipe tivesse se transformado em uma batalha individual. Os 2 machados que Avril lançou foram bloqueados por Louis. Seu Vaja de 8 braços tinha força de 4 pessoas. Enquanto ele bloqueava Avril, ele disparou sua arma psionica repetidamente. Ele também formou uma rede de fogo na frente dele para bloquear os ataques de Avril. Ao mesmo tempo, ele também estava apoiando o urso trovão gigante. Nabil lançou seu superpoder o Lilith Binding para restringir os 2 estudantes com superpoderes ofensivos. Ele então lançou 100.000 Lightning Strikes. Os 100.000 raios atingiram os 2 estudantes. No entanto, eles atravessaram seus corpos sem causar nenhum dano. Vincent ficou parado atrás e observou a situação se desenrolar. Ele franziu a testa. Os 2 participantes nunca demonstraram muita força de combate nas batalhas anteriores. Uma situação como essa nunca havia ocorrido antes. Portanto, Vincent ficou bastante confuso e chocado. Vincent lançou uma firvina e amarrou-a na cintura de Avril para puxá-la de volta. Estrondo. Um grande poço apareceu de repente onde Avril estava parada antes.
O poço estava cheio de espinhos. Se a reação de Vincent tivesse sido um pouco mais lenta, Avril teria caído. Mesmo que ela não tivesse morrido, ela teria ficado gravemente ferida. Depois de salvar Avril, Vincent levantou a mão direita e bateu com ela no chão. Prisão do fogo do inferno. Tene. Chamas negras ergueram-se e se espalharam sob seus pés. Vincent prendeu os estudantes de St. John em uma gaiola. Louis já havia enfrentado a prisão do fogo do inferno antes, então ele não ficou nervoso. Ele a agarrou com seus 2 braços, gritou e rasgou a gaiola em pedaços. Ele dissipou seu superpoder e o lançou novamente. Ele então se virou para ajudar os outros. Como Vincent pôde deixá-lo escapar tão facilmente? Vincent usou a barragem do lança-chamas para parar Louis. O urso trovão gigante bateu palmas, e incontáveis raios de luz apareceram em suas palmas. Então, ele agarrou a gaiola. Se fosse em qualquer outro momento, o urso teria conseguido escapar da prisão do fogo do inferno facilmente. No entanto, ele estava lutando contra Chris. Chris não o deixaria escapar tão facilmente. As palmas das mãos de Chris eram do tamanho de 2 pessoas. Ele atirou leques de vento gigantes em direção ao urso trovão gigante. O urso trovão gigante então virou seu corpo e usou suas 2 palmas para bloquear as palmas de Chris. Estrondo. Uau! As 2 palmas estavam uma contra a outra. O vento soprava e criava ondas de choque. As outras 3 pessoas estavam completamente presas na prisão do fogo do inferno. Elas não conseguiam se mover. Angelina viu uma oportunidade e usou suas ondas monstruosas para atacar as 3 pessoas. Depois que Avril foi resgatada por Vincent, ela não retornou para sua posição na frente. Em vez disso, ela pegou suas 2 armas psionicas e começou a atirar. Seu alvo era Louis. Embora o superpoder de Louis fosse poderoso, ele ainda não conseguiu ajudar os 3 que estavam presos na prisão Elfire. Isso foi devido aos esforços combinados de Vincent e Avril. Os 5 alunos de St. John ficaram completamente separados e lutaram sozinhos por algum tempo. Chris lutou contra o urso trovão gigante. Devido à prisão Elfire, ele só podia receber ataques passivamente e se defender. Ele não conseguia tomar a iniciativa de atacar. Louis lutou contra os ataques de longo alcance de Vincent e Avril. Embora não estivesse em desvantagem, ele ainda foi suprimido por eles. Angelina continuou a usar ondas monstruosas para atacar os 3 estudantes que estavam presos. Os 3 não conseguiam se mover, então só podiam se defender passivamente. Bônus de status. Nabil era o único que não tinha um alvo para lutar, mas ele não relaxou. Em vez disso, ele deu a Chris um buff de status. Luz sagrada vinculada. Nabil usou seu superpoder contra o urso trovão gigante mais uma vez. 100.000 raios. Seu alvo ainda era o urso trovão gigante. Kim e St. John usaram 2 métodos completamente diferentes para lutar. Kim se concentrou em 4 alunos e atacou suas fraquezas. St. John, por outro lado, tinha Vincent como alvo e havia planejado uma operação de decapitação. Nenhum dos métodos era bom nem ruim. Cada método tinha seus próprios méritos. Com base na situação atual, era óbvio que as táticas de Kim eram mais eficazes. O urso trovão gigante desmaiou após ser atacado continuamente por Chris e Nabil. O superpoder do aluno foi esgotado e ele se transformou de volta à sua forma humana. Chris, que havia derrubado o urso trovão gigante, virou-se para olhar para Louis. Ele então investiu contra ele. Ele rugiu excitadamente. A expressão de Louis mudou. A derrota do urso trovão gigante tornou ainda mais difícil para St. John vencer. A fonte deste conteúdo é novelfull.net. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.